irmãos acharam? Amém. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez te damos graças porque estamos aqui na tua casa para cultuar ao teu nome. Meu Deus, estamos com o desejo de ouvir a tua voz. Já aprendemos bastante hoje pela manhã na escola bíblica dominical, mas nós queremos, ó Deus, continuar aprendendo a teu respeito. Por isso nós pedimos, fala ao teu povo, meu Deus, que haja ouvidos dispostos a ouvir a tua voz. E usa a minha vida, Deus, de acordo com a tua vontade. Me coloco à tua disposição, pedindo a unção do Espírito Santo, não somente sobre mim, mas também sobre os meus irmãos, para que eles entendam, sejam guiados pelo Senhor e haja edificação na tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. O livro de Esdras relata o retorno. O povo de Deus voltava do exílio babilônico, liberados pelo rei Ciro da Pérsia, um exílio que durou 70 anos, ainda com Nabucodonosor. Você já deve ter lido também que Daniel e seus amigos, muitos foram levados para a Babilônia, e lá esse exílio durou 70 anos. Mas, como a própria palavra de Deus já havia profetizado, lá no versículo 1 do capítulo 1 desse livro, diz que por boca de Jeremias, o Senhor despertou o rei Ciro para que o povo pudesse voltar à sua terra. Então, é uma volta, um retorno do povo que esteve fora, sofrendo no exílio babilônico, voltando então para a sua terra, a terra prometida que Deus havia dado aos seus pais. E nesse lugar de retorno, havia muito a ser feito ainda, muito a ser reconstruído. Talvez você já tenha lido também o livro de Neemias, em que ele reconstrói os muros, as portas, né? A cidade, havia muita coisa por fazer. O templo, como você leu aqui comigo, ele também estava destruído. Então havia muito trabalho a ser feito. Mas aqui nesse livro, você viu quais são as prioridades, quais foram as prioridades desses que voltaram. E isso nos faz, nessa manhã, uma meditação, porque às vezes nós temos muito desejo de reconstruir, de restaurar, de reedificar muitas coisas na nossa vida. Talvez muitos de nós, na primeira vez em que estivemos aqui, tínhamos esse desejo ardente de reconstruir, essa ânsia, né, de voltar a ter o que era antes, e muitas vezes viemos e só pensamos nisso. Essa era talvez a sua prioridade no início da sua chegada aqui. Esdras, então, ele se encarrega, na verdade, Esdras, ele só vem a esse contexto anos mais tarde, 60 ou 70 anos depois desses primeiros que foram liberados. Ele, então, volta com o ofício, com a incumbência
de restaurar a religiosidade do povo, supervisionar Esdras como um escriba e sacerdote, mas ele, na verdade, só viria num contexto lá no capítulo 7, 60 ou 70 anos depois. Mas essa reconstrução, como eu disse, ela nos mostra que houve prioridades do povo. Prioridades que você leu aqui comigo sobre o altar. O altar de Deus foi a prioridade quando eles ali chegaram para restabelecer o relacionamento com Deus. Então, é um momento de nós fazermos uma reflexão de qual é a nossa prioridade, quais são os nossos objetivos, e para que a gente não atropele as coisas, porque nós estamos, então, vindo aqui, e, como eu disse, muitos temos anseios de resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. A gente precisa entender, à luz da palavra, qual foi a prioridade daqueles que retornaram primeiro sob a direção de Zorobabel. E então nós vimos aqui no versículo 2 do capítulo 3, diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então aqui diz que eles edificaram o altar de Deus de Israel, para que eles ali então pudessem oferecer os sacrifícios. Então, o altar é o lugar onde Deus determinou que se houvesse ali o relacionamento, havia através dos sacrifícios oferecidos ao altar. Essa palavra altar vem do latim altus, é como se houvesse uma elevação. Então, através dos sacrifícios no altar, havia uma reaproximação do homem a Deus. Através dos sacrifícios, o sacerdote, então, reaproximava o homem de Deus. Através dos sacrifícios de holocausto, as ofertas pacíficas, de manjares e todas essas que você conhece. Mas, então, o altar é um lugar determinado por Deus para que houvesse essa reaproximação. Veja o que diz em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, do versículo 24 e 25. Êxodo 29, 24 e 25, diz assim: todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Então as ofertas eram ali queimadas no altar, para que Deus então elas subissem e fossem de aroma agradável ao Senhor. Para que houvesse então o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus através dos sacrifícios feitos pelos sacerdotes. As ofertas então elas são de Deus. Se elas são oferecidas para que subam a Deus, elas são de Deus. Veja Números, capítulo 28, do 1 ao 4. Números, capítulo 28, do versículo 1 ao 4. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Num cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. Então Deus diz: as ofertas são minhas, é minha oferta queimada, é meu o manjar, o aroma agradável é para mim. Então as ofertas são para Deus, assim como a nossa vida integralmente também tem que ser de Deus. A sua vida então
não pode ser apenas uma parte de você. Se você está aqui hoje, a sua cabeça não pode estar lá fora, no seu trabalho amanhã, nos seus problemas. Você tem que estar aqui inteiro para Deus. Deus te quer integralmente. Se Ele diz que no restabelecimento do relacionamento com Deus, através do sacerdote, é dele, integralmente dele, apenas uma parte sua não pode ser dele. Então é de Deus as ofertas, bem como a sua vida, para que você entenda por que é necessário erguer o altar como prioridade. Porque para nós hoje, essa importância de reerguer o altar, antes de mais nada, é mais importante do que tudo. Então, o altar do holocausto simbolizava o sacrifício de Cristo. Era ali também, nesse altar, que simbolizava o sacrifício que Cristo faria de uma vez por todas, por todos nós, pelos nossos pecados, não sendo mais necessário, então, que se houvesse essa prática de sacrifícios, para que houvesse esse restabelecimento, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Cristo, então, proporcionou, também através do holocausto, da sua entrega total, completa, ele, então, o faz de uma vez por todas. Então, o altar, ele simboliza também o sacrifício de Cristo. E erguer o altar, irmãos, era um costume antigo. Veja o que diz Gênesis, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Gênesis, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Diz assim: E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículo 20. Levantou Noé o quê? Um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu sacrifícios sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Noé, então, como você leu, ele sai e Deus diz: Saiam você, todos os animais, povoem a terra. E Noé, imagina o tempo que ele passou na arca, no meio de todos aqueles animais, aquele cheiro desagradável, preso ali, não é? E ele, quando sai, imagino que Noé deveria ter um monte de coisas na cabeça. Quando você está para sair de férias, você imagina o quê? Não, tem tantos planos, tanta coisa, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer uma obra na minha casa. Tantos planos que você faz. Noé, certamente, quando teve a oportunidade de sair numa terra seca, ele tinha muita coisa na cabeça e vontade de fazer muita coisa. Mas ele, antes de mais nada, levanta um altar ao Senhor. E ali, ele então oferece holocaustos. E Deus aspirou o suave cheiro. E ele diz: Olha, não mais farei dessa maneira, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Então, erguer o altar era um costume antigo. Noé praticava isso. E veja, como eu disse, algo que ele fez como prioridade. Primeira preocupação dele era restabelecer a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, através de um altar. A mesma coisa eu disse, nós vimos a igreja e temos muitos anseios, muitas coisas que nós devemos fazer, mas às vezes passamos tempo aqui dentro, dias, meses e anos, e sequer pensamos em erguer o altar.
Altar, para muitos, não é prioridade. O relacionamento com Deus não é prioridade. Mas, mostrando na Bíblia que é um costume antigo, é prioritário, porque o altar implica em purificação, santificação, ainda em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 3. Gênesis 35, do versículo 1 ao 3. Veja o que diz: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali o quê? Um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus então dá uma ordem a Jacó para ele ir a um lugar e ali levantar um altar. E Jacó imediatamente diz para sua família, para todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Muitas vezes nas nossas casas, apenas alguns de nós têm a intenção de erigir um altar e de se santificar, mas Jacó diz para a sua família e para todos os que estavam com ele: joguem tudo fora, tudo que não presta, tudo que serve a outros deuses, os deuses estranhos, purifique-se, mude as vossas vestes. Isso então é um problema. Se você tem aquele filho que quando se arruma, você olha para ele e fala assim: que roupa é essa? Você está maluco? Você está maluco? É com isso que você vai sair na rua? Se você não diz nada, na hora que erigir o altar, Jacó não teve esse comportamento. Ele coloca para a sua família, ele não pergunta, ele não questiona, ele não sugere, ele dá uma determinação: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, porque eu vou levantar um altar ao Senhor. Eu vou restabelecer o meu relacionamento com Deus. Então, implica em santificação, em purificação, e Jacó não faz isso só para ele, não. Toda a sua família, todos os que estavam com ele, tiveram que fazer a mesma coisa. Então, a purificação e santificação de um homem, de uma mulher de Deus, implica em que todos também façam. O homem, como líder, sacerdote do lar, ele também não deve questionar, ele deve impor a sua liderança. E da mesma maneira que Jacó, da mesma maneira que Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é servir ao Senhor se antes não tiver um altar erigido? Como servir ao Senhor se não houver a purificação, se não houver a santificação? Então, por que erguer o altar? Porque erguer o altar traz essas responsabilidades. Por isso que talvez muitos não se preocupem com isso. Então, não há como ter altares para outros deuses e deixar o do Senhor destruído. Veja o que diz primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Agora versículo 30 ao 32. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Elias, então, no Monte Carmelo, era rei de Israel, era Acabe,
um rei perverso com a sua mulher Jezabel. E Elias então diz aí, você leu comigo, a quem é que vocês irão servir? Se é a Deus, segui-o, se é a Baal, segui-o. Mas eles vão ali com Elias e ele restabelece o altar do Senhor que estava em ruínas. Ou seja, há um altar de Deus que está em ruínas e há outro, a Baal, que está erguido. E Elias diz, vocês têm que escolher qual altar vocês têm que manter levantado, erguido, se é a Baal, se é ao Senhor nosso Deus. E ele então ergue novamente o altar que estava em ruínas. Também no segundo livro de Reis, capítulo 16, do versículo 10 ao 14, segundo livro de Reis, capítulo 16, do 10 ao 14. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Um outro rei, o rei Acais, rei de Judá, ele então faz uma aliança com o rei da Síria, e numa visita ele vê lá um altar, e fica maravilhado e manda na volta que fizessem um exatamente igual. E ele, em cima desse, exatamente igual ao do rei da Síria, ele sacrifica. Mas você leu no versículo 14 que o altar de Deus, o altar de bronze, estava perante o Senhor, tirou e pôs ao lado. Então, se você decide servir a Deus, mantenha o altar erguido, aceso, com dedicação, com seu relacionamento estabelecido. Agora, se você decidir um altar de outros deuses, se você vê por aí altares e acha eles bonitos e começa então a erguer esses altares, você começa a colocar o altar de Deus de lado, começa a esquecê-lo. Então não há como ter altares para outros deuses, servir a outros deuses e deixar o do Senhor destruído, de lado e esquecido. Então não adianta, irmãos, erguer o altar tem que ser a sua prioridade. E a consequência, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Veja o destino de Acais, que resolveu esquecer o altar de Deus, esqueceu o relacionamento dele com Deus e resolveu, em outros altares a outros deuses, manter outros relacionamentos. A consequência é destruição, juízo de Deus. Então, a mensagem é: erguer o altar é prioridade. Por que erguer o altar? Porque nele você restabelece o seu relacionamento com Deus, e isso deve ser prioridade. Então, voltando lá ao livro de Esdras, capítulo 3, no versículo 3, como esse altar deve ser mantido? Já vimos a importância de erguer o altar e agora a sua manutenção. Versículo 3: firmaram o altar sobre as suas bases
E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Primeiro, ele deve estar firmado sobre uma base. Você leu aqui comigo? Firmaram o altar sobre as suas bases. Sobre que altar você deve firmar o seu altar, irmãos? A resposta está lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o seu altar ele deve ser erguido sobre uma base sólida. A base sólida é Jesus. Ele é a pedra angular. É sobre ele que você deve erguer o seu altar. Não sobre uma base frágil, como o próprio Senhor Jesus diz na parábola dos que levantam a sua casa sobre um terreno firme, sobre a rocha, e outros que levantam sobre a areia, e quando vem a chuva e o vento, a casa levantada sobre a areia, ela desmorona e cai. Se você erguer o seu altar sobre a rocha firme, a pedra angular, que é Jesus, o seu altar não cai, o seu altar se mantém, e o seu relacionamento com Deus, ele é mantido. Então, mesmo voltando lá ao livro de Esdras, como você deve fazer isso? Primeiro, erguê-lo sobre uma base firme. E diz ainda no versículo 3, o quê? Ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Então, o altar deve ser mantido, ainda que haja ameaças ao seu redor, ainda que haja inimigos à sua volta, ainda que haja terror à sua volta, nada disso é motivo para que o seu altar não seja mantido. Não é um motivo fútil para você fugir e largar o altar de Deus, o seu relacionamento com Ele. E todos nós hoje vivemos também com constantes aflições, ataques, e muitos de nós, no primeiro ataque, no primeiro terror, esquecemos do altar de Deus. Esquecemos dos nossos relacionamentos com Deus. E aqui a palavra de Deus diz que eles mesmo, sob o terror dos povos de outras terras, povos esses que mais tarde iriam minar, ou 15 anos ou 16 anos depois, povos que iriam enviar cartas ao rei também impedindo, e houve então uma parada dessa reconstrução, dessa restauração. Mas ainda que haja isso, o seu altar permanece erguido sobre uma base forte e você continua mantendo o seu relacionamento com Deus. E o povo sabia, o fazia porque o povo sabia que mesmo assim, sob o terror de outros povos, Deus os guardaria. Veja lá em Êxodo, capítulo 29, do versículo 38 ao 46. Êxodo, capítulo 29, do versículo 38 ao 46. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes,
e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus então diz a respeito das ofertas que elas tinham que ser esporádicas, contínuas. Ele coloca aqui de dia, de manhã, de noite, essa oferta e essa, continuamente vocês oferecerão. E ele diz que eu virei ali, por minha glória, vocês sejam santificados, consagrar a tenda da congregação, habitar no meio dos filhos de Israel, e todos saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Se não houver altar, se não houver relacionamento, não há habitação do Senhor, não há ali santificação, Deus não habita. Então, eles sabiam que mesmo com o terror dos povos, mesmo com todas as ameaças, não pare, não mantenha, não esqueça do altar, não abandone as traças, cheio de ferrugem e teias de aranha, como muitos andam deixando o altar do Senhor. Continue o seu relacionamento com Deus, mesmo com suas aflições, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com terror e pavor, mantenha o seu altar erguido, mantenha o seu relacionamento com Deus, porque Ele aí habitará entre vocês, estará contigo, te guardando, e Ele te santificará. É essa a promessa de Deus. E hoje o altar é a vida do cristão. Hoje o altar é você. Você é a vida. Você é o altar, é na sua vida que se demonstra o altar de Deus, é através da sua vida. Hoje você tem livre acesso. Você não precisa mais de um sacerdote através de um altar de pedras para que ele ofereça sacrifícios e que você tenha o seu relacionamento com Deus. Hoje a sua vida é um altar. Através dela você mantém o seu contato, a sua comunhão direta com Deus, sem mais intermediários. Então hoje o altar é a sua vida cristã. É você que tem que mantê-la erguida, é você que tem que manter o fogo aceso, é sua responsabilidade, ainda que no meio de terror. Nós somos os sacerdotes responsáveis pelo fogo aceso, irmãos. Nós temos visto aqui de manhã, estudando o livro de Números, que todos os princípios deles se aplicam a nós também. Nós hoje somos os sacerdotes, nós somos os atalaias. Vimos hoje de manhã que nós somos as trombetas que anunciam a palavra de Deus. Então tudo continua valendo para nós. Então o altar deve ser mantido nessas bases. O sacrifício, como diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Já estamos acabando. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você lembra e viu comigo que antes era de aroma suave e agradável ao Senhor. Os sacrifícios que eram queimados subiam a Deus e Ele assim se agradava. Mas Paulo diz aos Romanos que hoje o nosso corpo é um sacrifício vivo, ainda santo e agradável a Deus, através do nosso culto racional. Então, hoje, o sacrifício é oferecido pela nossa vida, pela sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, como nós ouvimos aqui essa semana a respeito da intimidade com Deus. É somente para aqueles que o temem. Então é necessário que você mantenha o seu altar erguido. Agora em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz?
Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus por meio do vosso corpo. Então, Paulo diz aqui expressamente que o homem que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando você se converteu, o seu espírito se tornou um com o Senhor. E através dessa conexão, não mais agora através de fumaça para que suba o aroma agradável ao Senhor, mas através dessa junção do seu espírito com o espírito do Senhor, você, no seu altar, mantém o seu relacionamento com Deus. Mas se você não der importância a ele, colocá-lo em segundo plano, não há relacionamento. Então, o altar erguido não deve demorar em se providenciar. Muitas pessoas acham que erguer o altar não é para agora, que não tem importância, mas o altar erguido precede a santificação, irmãos. Veja, Esdras 3, versículo 6, voltando lá ao livro de Esdras, versículo 6, veja o que diz. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Você não leu aqui comigo que você é um edifício, um santuário de Deus, que está sendo construído, você ainda está sendo erguido, você é um santo que está se santificando dia após dia, mas o altar já estava erguido. Então aqui, antes mesmo de lançar os fundamentos do templo, eles já estavam no altar, mantendo o relacionamento, oferecendo holocaustos, mantendo comunhão com Deus, intimidade com Deus. E depois que o templo é erguido, depois é que se colocam os fundamentos e o templo vai subindo. Então, irmãos, o altar erguido precede santificação. Antes de mais nada, erga seu altar com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus. Não é necessário que você resolva algumas coisas na sua vida. Não, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, depois eu cuido do meu relacionamento com Deus. Não. Antes de mais nada, faça como Noé. Botou o pé em terra seca, vou erguer um altar. Faça como Jacó. Antes de mais nada, vamos erguer o altar. Abraão também. Antes de mais nada, vou erguer o altar, porque em primeiro lugar está o meu relacionamento com Deus. Depois eu penso no resto, depois eu penso nos povos que estão aí me aterrorizando, depois eu penso nos problemas, mas antes de mais nada, meu relacionamento com Deus é mais importante. Então, como nós somos templo do Espírito Santo em construção, texto que eu mencionei a você agora, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é um santuário que está sendo construído, erguido dia a dia, santificado, mas Deus habita em você. Você é o santuário de Deus. Então nós não podemos esperar santificação completa antes de erguer o altar. Não. Antes de mais nada, primeira providência, erga o altar do Senhor e mantenha relacionamento com Ele. A santificação acontece todos os dias, é até a sua partida, ou se Jesus voltar antes, mas até esse momento, dia a dia é um dia que você se santifica. A santificação, então, é diária, é contínua, mas erguer o altar, irmãos, é uma vez só. Você não constrói, não ergue o seu altar ao longo da sua vida.
Não, isso é de uma vez só. Pegou, ergueu, relacionamento contínuo, completo com Deus. O resto, depois. Então, se o seu altar foi derrubado, trate de reerguer. Posso pedir aos irmãos do louvor que tomem o lugar. Se o seu altar foi esquecido, se o seu altar está em algum canto, abandonado, sendo corroído, acumulando poeira, traça, aranha, trate de pegar esse altar e erguer, pedra após pedra. Os altares antigamente eram erguidos com pedras, uma após outra, numa base firme, forte, e você então ergue o seu altar, mas erga imediatamente. Não erga altares para sacrificar a outros deuses, porque às vezes você está erguendo altares para sacrificar a outros deuses. Talvez você esteja erguendo um altar da sua vida profissional, talvez você esteja erguendo altar em outras áreas da sua vida, e o altar de Deus está em ruínas, como Elias no Monte Carmelo. Então, há uma necessidade urgente, irmãos, urgente, de que você restabeleça e erga novamente o seu altar. E após erguido, trate de mantê-lo aceso e ativo. Como o próprio Senhor Jesus disse, o próprio Senhor Deus disse a Moisés, serão ofertas contínuas, de manhã e de tarde, dessa maneira, assim vocês farão. Mantenham o fogo aceso, erguer o altar e mantê-lo aceso. Não adianta erguer também e não mantê-lo aceso. E estabeleça então, irmãos, o altar ao Senhor como sua prioridade. Se você vier à igreja antes da necessidade que você tem da sua vida, coloque em primeiro lugar o altar do Senhor, o seu relacionamento com Ele, como prioridade. Porque a promessa de Deus para nós, como Ele disse, é que Ele habitaria no meio de nós. Ele mostraria que Ele é o nosso Deus. Eu tenho certeza que se você der prioridade ao seu altar, Deus habitará na sua casa. Todos os outros altares serão lançados fora. As vestes mudarão, vestes santas, comportamento santo. E Deus então se fará presente. Todos verão a glória de Deus ali naquele lugar. Mas tudo começa erguendo o altar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé.